Quando a gente fala em sinalização celular, a informação ela pode vir de vários lugares, seja do meio externo, do meio interno, enfim, de vários lugares. E a primeira coisa para a comunicação acontecer é a transdução de sinal. O que é a transdução de sinal? A transformação de um sinal em outro tipo de sinal. Então, por exemplo, eu posso receber um estímulo físico, por exemplo, frio, e transformar isso num estímulo químico. Então, a primeira coisa para a sinalização celular acontecer é a transdução de sinal. O tipo de sinal pode ser de várias maneiras. Por exemplo, uma sinalização hormonal, que é feita por células endócrinas, por glândulas endócrinas. Essa sinalização hormonal, o hormônio vai ser jogado na corrente sanguínea e aí ele vai agir em um determinado lugar. Então, para essa sinalização acontecer, eu preciso de um receptor. E esse receptor é sempre uma proteína. A partir do momento que eu tenho uma sinalização e que eu tenho um receptor, para que essa sinalização aconteça e para eu desencadear uma resposta, eu preciso de um receptor. Então, foi uma dúvida, eu não lembro de quem, foi uma dúvida que se eu produzir uma vitamina e não tiver resposta, o que acontece? E aí? É porque eu não tenho receptor. Então, para a gente poder desencadear uma resposta celular, a gente precisa de um receptor. Beleza, então, voltando. Para a sinalização celular acontecer, então, o estímulo pode vir de qualquer maneira, seja um estímulo externo ou um estímulo interno. Então, para essa sinalização acontecer, eu preciso de uma transdução de sinal, que é a transformação de um sinal em outro. A transformação, a conversão de um sinal em outro, tá? Um sinal, sei lá, físico, que é o frio, por exemplo, em um sinal químico. Beleza. Quais são os tipos de sinais que a gente tem? Primeiro sinal que eu falei é o sinal hormonal, a sinalização hormonal. Essa sinalização hormonal, ela é feita por glândulas endócrinas ou células endócrinas também. Vocês vão ver, não sei se vocês já viram ainda, que tem uma única célula que faz um papel de glândula. Então, essa sinalização hormonal, ela é feita por glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas jogam seu produto na corrente sanguínea, que são os hormônios, para poder atingir um determinado órgão, um determinado tecido. Enfim, essa é a sinalização hormonal que é feita em distâncias longas. Então, por exemplo, na hipófise, aqui no cérebro, vocês não viram ainda, né, no encéfalo, na hipófise eu tenho a liberação de hormônios e esse hormônio, por exemplo, pode agir no rim. Então, é a longa distância. Outro tipo de sinalização que a gente tem também são os mediadores locais. Então, como que funcionam os mediadores locais? Existem algumas sinalizações dos mediadores locais, por exemplo, uma célula parácrina. O que a célula parácrina faz? Ela envia um sinal e esse sinal vai ser captado por células vizinhas. Então, não é um sinal a longa distância, é um sinal mais curto, mais localizado. Por isso que a gente chama de mediadores locais. Medeia um sinal, desencadeia uma resposta através de um sinal local. Então, os mediadores locais entre a sinalização parácrina, que é a célula envia um sinal, normalmente químico, e esse sinal vai ser captado por células vizinhas. Existe também, além da sinalização parácrina, a sinalização autócrina. O que é a sinalização autócrina? Então, a célula ela envia um sinal químico e ela excita ela mesma. Esse sinal é para ela mesma. Então, por exemplo, é como se fosse lá em neuro, vocês vão ver o termo inibição e excitação. Excitar é fazer com que a célula fique ativa. Então, se você tem uma sinalização autócrina, é como se você estivesse autoexcitando a célula. Então, esse mediador local, essa sinalização parácrina, são de células vizinhas, uma sinalização mais próxima. A sinalização autócrina é de si mesmo.
né, desses mediadores locais. A sinalização através de hormônio é a longa distância. E a outra sinalização que a gente tem também é a sinalização neuronal, que também é a longa distância. Por exemplo, se aqui está frio, o neurônio, ele capta o sinal da periferia, leva esse sinal até o encéfalo e, por meio da transdução do sinal, então, eu converti um sinal físico e aí eu vou dar uma resposta e essa resposta minha vai ser química, através de um neurotransmissor. Então, o neurotransmissor envia uma mensagem de quê? Para fazer o quê? Então, todo sinal captado, que eu gerei uma transdução de sinal, eu vou gerar uma resposta. E essa resposta, ela vai modificar algumas coisas, ela vai gerar, desencadear algumas coisas na célula. Por exemplo, se a gente tem, vamos supor, o que eu falei do frio, né? Se o neurônio, então, capta aqui na periferia, no meio externo, que está frio, ele envia um sinal para o nosso encéfalo, vocês vão ver isso em neuro, só para a gente entender. Envia um sinal para o encéfalo e aí a gente desencadeia uma resposta. Para quê? Para aumentar o metabolismo celular. Para que a gente aumenta o metabolismo celular? Para fazer calor. Então, tá frio aqui fora e aí eu vou aumentar meu metabolismo celular para poder gerar calor, para a gente não morrer de hipotermia. Outra coisa também, além da sinalização neuronal. Então, o neurônio capta o sinal através da periferia, do meio externo, do meio interno também. A gente vai ver que esses estímulos, essas sinalizações, pode ser externo, interno, como eu falei no início. Então, a gente tem também sinais internos, por exemplo, a dor visceral. Vocês vão ver isso mais pra frente. Tá, tá. Esse neurônio, a resposta dele vai ser através de neurotransmissores. Então, é a mensagem que o neurônio responde do estímulo que ele captou. Beleza. A sinalização hormonal, por exemplo, o que ela pode fazer também? Peraí, deixa eu gravar outro. A sinalização neuronal, ela pode aumentar o metabolismo celular? Pode. A gente comentou sobre o calor, né? A sinalização neuronal também pode modificar o formato da célula. Por exemplo, vocês estudarem em epitélio de transição, que é o da bexiga, que quando a bexiga está vazia, a célula fica num formato globoso. Quando a bexiga está cheia, a célula fica pavimentosa. Quando a célula fica pavimentosa, essa célula, através de um estímulo neuronal, informa para o encéfalo que a nossa bexiga está cheia. E aí a gente precisa ir no banheiro e fazer xixi. Então, através desse estímulo que a célula mudou o formato, eu gerei uma resposta para poder ir no banheiro. Tá? Então, eu tive um estímulo que foi a compressão mecânica das células, e aí a célula mudou o formato, gerei uma resposta. Que tipo de resposta? A célula mudou o formato, né? Ela ficou pavimentosa, e essa célula pavimentosa gerou um outro estímulo neuronal que levou para o encéfalo, que mandou a gente fazer xixi para esvaziar a bexiga volta a ficar, as células voltam a ficar no formato globoso, indicando que agora eu posso encher a bexiga de novo. Tá, beleza. Então, a sinalização pode gerar nos receptores, né? Para ter uma resposta, eu preciso de um receptor. Esses receptores podem gerar uma resposta, então, de aumento do metabolismo celular. Eu posso gerar modificação no formato da célula. Eu posso fazer com que a célula se movimente também. Eu posso, o que mais? Mudar a expressão gênica. Essa é legal. T3 e T4, a gente sabe que são hormônios da tireoide. Esses hormônios da tireoide, eles são hormônios lipofílicos. O que é isso? Tem afinidade por lipídio. Então,
Esse hormônio, quando ele chega na célula, ele atravessa diretamente a membrana. Então, ele passa direto, difusão simples. Beleza. Quando ele faz essa difusão simples, ele vai diretamente no núcleo e age diretamente no DNA, modificando a expressão gênica. O que é gênica? Gene, DNA, genoma. Então, o hormônio T3 e T4, ele é um tipo de sinal que tem um receptor que está no núcleo e aí ele gera uma resposta fazendo o quê? Mudando a expressão gênica. Então, voltando, para poder, existem sinais de diversas maneiras, externo, interno, vamos organizar, né? Existem sinais de diversas maneiras, externo, interno, vocês vão ver isso bem fundo na neuro. E esses sinais, para poder gerar uma resposta, tudo começa na transdução do sinal, que a gente transforma um tipo de sinal em outro sinal. Beleza. Que tipo de sinalização que a gente pode ter, então? Então, eu tenho uma célula sinalizadora com uma molécula sinal ou uma molécula sinalizadora. E do lado de cá eu tenho a célula-alvo ou o tecido-alvo com o seu receptor. Então, eu preciso dessa interação. Dessa interação, eu tenho a célula enviando um sinal, a outra célula recebendo, e aí vai ter a transdução do sinal que vai gerar uma resposta. Que tipo de sinal que a gente pode ter, então? Então, a gente tem o sinal hormonal, que é enviado através de células endócrinas, que eu envio um hormônio que cai na corrente sanguínea. Eu tenho os mediadores locais, que é as células parácrina, autócrina. Eu tenho a sinalização neuronal, que é feita pelos neurônios, e aí a mensagem enviada é através de um neurotransmissor. Então, o neurônio capta o sinal e a mensagem que ele consegue enviar é através de neurotransmissores. E eu tenho a sinalização também, que a gente chama de sinalização célula-célula. Como que funciona é a última sinalização. Como que funciona essa sinalização célula-célula? Então, uma célula está ali do lado da outra no tecido, a célula está ali do lado da outra, e aí a célula começa a crescer, e quando ela encosta na outra célula, então teve um contato, quando ela encosta na outra célula, ela para de crescer, ela para de fazer mitose. Isso a gente chama de inibição por contato. Então, isso é um tipo de sinalização. A célula cresce a ponto de encostar na outra e ela vai ser inibida de crescer mais através dessa sinalização de contato, falando, não precisa crescer mais, falando, opa, chega, não cresce mais. Então, esse contato é um tipo de sinalização que a gente chama de sinalização célula-célula. E aí, essa sinalização depende desse contato de uma célula encostar na outra para poder enviar essa sinalização. Beleza, falamos sobre os sinais. Os receptores, a gente falou que são proteínas, e esses receptores geram uma resposta. Então, para que a célula responda, eu preciso desse receptor. Quais tipos de resposta que a gente pode gerar numa célula, num tecido, então? A gente pode alterar o formato celular, a gente pode fazer com que a célula se movimente, a gente pode alterar a expressão gênica e a gente pode também alterar o metabolismo celular. Não posso esquecer disso. Então, transdução de sinal, os tipos de sinalização e a resposta que a célula vai gerar na outra célula. E para que eu tenha uma resposta, eu preciso de um receptor. Outra coisa que eu coloquei, vou gravar outro vídeo. Outra coisa que eu coloquei aqui também, por exemplo, o sistema de propagação intracelular, então, como que esse sinal vai propagar? Como que essa resposta vai ser desencadeada? O que eu vou desencadear na célula? O sistema de propagação intracelular varia de um tipo celular especializado para outro. De modo que células diferentes
respondem de modo diferente do mesmo tipo de sinal. E aí eu coloquei um exemplo, a acetilcolina. O que é a acetilcolina? Vocês vão ver isso em neuro. A acetilcolina é um neurotransmissor, então é uma mensagem enviada pelo neurônio. Então a acetilcolina, ela é um neurotransmissor, ela envia a mesma mensagem? Depende de onde eu estou me ligando. Então, o que vai desencadear uma resposta não é o sinal, é o receptor. O receptor para aquela determinada mensagem é que vai determinar o que vai ser desencadeado numa resposta. Então, por exemplo, quando a gente libera a acetilcolina no músculo estriado esquelético, que é o músculo da contração, os músculos que a gente tem no corpo, coxa, braço, bíceps e por aí vai. Acho que vocês estudaram. Então, quando a acetilcolina é liberada no músculo estriado esquelético, a gente vai gerar uma resposta de contração muscular. Quando a gente libera acetilcolina no músculo estriado cardíaco, a gente diminui a contração cardíaca. Então, é o mesmo estímulo, mas resposta diferente? Sim, porque eu tenho um receptor para acetilcolina no músculo estriado cardíaco e eu tenho um tipo de receptor no músculo estriado esquelético para acetilcolina, um outro tipo de receptor. Então, o que vai mandar, o que vai determinar a resposta no tecido-alvo é o receptor e não o sinal. Então, o sinal pode ser o mesmo para o corpo inteiro, mas o que vai mandar é o receptor que eu tenho para aquela determinada mensagem. Por isso que não só a acetilcolina, vocês vão ver outros sinais também. Eu citei a acetilcolina como exemplo. Vocês vão ver que eu posso liberar acetilcolina no corpo inteiro, mas em determinados locais ela vai desencadear diferentes respostas, porque depende do tipo de receptor que eu vou ter para a acetilcolina naquele determinado local. Como eu tinha falado, do T3 e T4, que são hormônios, então é através da sinalização hormonal, é um tipo de sinal. Então, qual que é a característica, qual que é a natureza desse sinal? Eu tenho duas naturezas, duas características para os sinais. Então, eu posso ter um sinal hidrofílico e posso ter um sinal hidrofóbico. Então, o sinal hidrofílico, ele vai se ligar na superfície da célula. Esse sinal hidrofóbico, que no caso, ao invés de a gente falar hidrofóbico, a gente vai falar lipofílico ou lipossolúvel. Esses sinais hidrofóbicos, eles atravessam diretamente a membrana. Então, eu posso ter um sinal hidrofílico que ele vai se ligar lá na membrana, lá fora da célula, né? Lá lá fora, tá bom. E o hidrofóbico, que a gente também pode chamar de lipofílico, ele vai passar diretamente pela membrana. Então, ele pode atuar dentro da célula. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem que lembrar da característica da membrana. Então, a maior parte da membrana é formada pelas caudas dos fosfolipídios. E a cauda do fosfolipídio é hidrofóbica. Então, se eu tenho um sinal que é hidrofóbico, é mais fácil passar do que hidrofílico. Então, por isso que os hidrofílicos, eles se ligam em receptores lá no meio externo. Os sinais hidrofóbicos ou lipofílicos, eles atravessam diretamente a membrana e conseguem agir no meio intracelular. Então, galerinha, para finalizar, a gente vai falar sobre os receptores. Nós falamos que para acontecer uma sinalização celular, precisa de uma transdução de sinal. Nós falamos que essa sinalização pode ser de 4 maneiras: hormonal, mediado local, neuronal e por contato, sinalização por contato. Nós falamos também que para que uma resposta aconteça, eu preciso de um receptor.
Nós falamos também que o que vai determinar a mensagem, a resposta na célula, a resposta celular, é o receptor. Nós falamos também que a resposta, ela pode desencadear, que o sinal, né, o receptor, na verdade, o receptor pode desencadear na célula diferentes respostas, como o movimento da célula, o formato da célula, o metabolismo, a expressão gênica. Falamos também que diferentes receptores recebendo a mesma mensagem pode gerar diferentes respostas, vai depender do tipo de receptor que eu vou ter. E a última coisa, e falamos que essa molécula sinalizadora, ela pode ser hidrofílica ou hidrofóbica, é a maneira com que esse sinal vai se ligar na célula, vai se ligar na célula, é isso. E a última coisa que eu quero falar é sobre os receptores. Então, a gente vai ter 3 classes de receptores. Receptores ligados a canais iônicos, receptores ligados à proteína G e receptores associados a enzimas. Como que funcionam esses receptores? Então, receptores ligados a canais iônicos, como que esses receptores funcionam? Dentro da célula, vocês vão ver isso muito em neuro no semestre que vem. Dentro da célula existe uma voltagem. Quando uma substância com carga chega na célula e muda a voltagem da célula, esses canais iônicos, eles vão se abrir ou vão se fechar. Então, os canais iônicos, a gente fala que eles são dependentes de voltagem. De acordo com a voltagem que a célula tiver, os canais iônicos vão fechar. Canais iônicos dependem de íons, e esses íons mexem diretamente na voltagem da célula. Então, os canais iônicos, a depender da voltagem que a célula vai estar, esses canais vão fechar ou vão abrir. Então, o receptor vai estar acoplado a um canal iônico e esse canal depende da voltagem da célula para abrir ou para fechar. Quando a gente fala em receptores acoplados à proteína... outra coisa. Receptores acoplados a canais iônicos, a resposta é mais rápida. Receptores acoplados à proteína G, a proteína G é uma proteína formada por 3... Eu vou ter que gravar outro vídeo, para não ficar grande. Outro tipo de classe de receptor são os receptores acoplados à proteína G. A proteína G, ela é um complexo formado por 3 partes, alfa, beta e gama. Essas 3 partes dentro da célula elas estão juntas. Quando a alfa se separa de beta e de gama, essa proteína fica ativa. Dessa forma, ela desencadeia uma resposta intracelular. Então, o receptor acoplado à proteína G, a resposta ela é mais demorada, porque a proteína G ela precisa ser ativada, isso precisa de ATP, precisa de energia. Na verdade, não é do ATP que a gente vai usar o GTP, que é a mesma coisa, é uma molécula energética. Então, receptores acoplados à proteína G, a resposta ela é mais demorada, porque eu preciso da utilização do GTP, eu preciso da separação desse complexo, e aí ela vai desencadear uma resposta intracelular, toda uma cascata de sinalização dentro da célula, que vocês vão ver bem direitinho em neuro. E os receptores acoplados à enzima não tem tanta relevância assim. E é isso.